Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro de legislação extravagante. Gente, o tema de hoje é babado. O tema de hoje é super polêmico, uma super aula para os nossos alunos da LAC Concursos sobre a nova lei de abuso de autoridade. Olha só, a gente tem muita coisa polêmica, muitos artigos que geraram, inclusive, manifestações de entidades de classe, magistratura, Ministério Público, alguns desses artigos questionados em ações que estão no Supremo Tribunal Federal, uma mudança drástica na lei, e nós vamos passar tudo isso e discutir tudo isso e muito mais com vocês agora. Vamos juntos. Olha só, a lei de abuso de autoridade, a nova lei, ainda não entrou em vigor, mas ela já foi aprovada. Então, ela está no período de vacância e deve entrar em vigor em janeiro de 2020. Então, está bem aí. Existem alguns pontos da lei, alguns artigos que estão sendo questionados, mas se o Supremo não se manifestar sobre esses artigos até janeiro, a lei passa a vigorar com tudo isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Eu destaquei no material quais são esses artigos que estão sendo questionados, para que você fique atento. Caso o Supremo realmente reconheça que há uma inconstitucionalidade, por exemplo, aquele artigo vai ser interpretado conforme a Constituição Federal ou ele será declarado inconstitucional. Isso nós teremos que aguardar a deliberação ali dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos juntos então, pessoal, olha só. A nova lei de abuso de autoridade é a Lei 13.869 de 2019. A lei ampliou algumas disposições, ela alterou as penas e deixou mais claro quem são as autoridades que podem ser alvo, né, de crime de abuso, de investigação por abuso e processo por abuso de autoridade. Então, vamos lá. Olha só, no artigo 1º, ela já estabelece, define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, remunerado ou não, contratado, efetivo, que esteja prestando por qualquer forma serviço, mandato, esteja no exercício de mandato eletivo. Então, todos esses agentes podem ser alvos de crime de abuso de autoridade. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade. Gente, aqui já começa, se nós entendermos o artigo 1º, não teremos dificuldade em entender todos os demais artigos da lei. Então, olha só, comete crime de abuso de autoridade o agente com finalidade específica. Aqui tem dolo específico. Se não tiver esse dolo específico, o crime não será de abuso, será uma outra conduta. Tá? Então, olha só. Constitui crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com a finalidade específica, quer dizer, com a intenção, com o dolo específico de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, são 3 situações, ou ainda por meio de capricho ou satisfação pessoal. Então, o dolo do agente, de acordo com a nova lei de abuso de autoridade, ele é direcionado à intenção dele, à finalidade do agente que comete o abuso é prejudicar outrem. Prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Essa última parte é muito questionada, porque, olha, é um elemento extremamente subjetivo. A lei não deixou claro o que seria esse mero capricho ou satisfação pessoal, né? Então, isso aí abre margem para que, muitas vezes, alguém seja investigado e denunciado por crime de abuso apenas por uma interpretação da lei ou de um ato administrativo, por exemplo. Então, de fato, essa última parte aqui, ela abre margem para muito larga de interpretações que gerem insegurança jurídica. Esse é um dos pontos aí que têm sido muito criticados da lei. Olha só. A divergência, parágrafo 2º, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade.
Esse parágrafo 2º do artigo 1º, ele trata de uma excludente de dolo. Quer dizer, se o agente comprovar que, na verdade, ele agiu daquela determinada forma porque foi a interpretação que ele fez de acordo com o caso apresentado, exclui o dolo, a conduta é atípica, ele não responde por crime. Mais uma pausa. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. Vamos supor que um juiz entenda, acolha um pedido do Ministério Público ou da autoridade policial para a decretação de uma prisão preventiva. O juiz entende que, de fato, há indícios de que aquele investigado seja o autor do crime, há necessidade de garantir a ordem pública, mais lá na frente a aplicação da lei penal, a instrução processual, quer dizer, vamos supor que ele entenda que a prisão preventiva ela é necessária para preservar as provas da fase de investigação e que depois serão a base da denúncia. O juiz faz essa análise, ele entende que realmente, nesse momento, a prisão é necessária, pode ter uma influência, por exemplo, tentar constranger testemunha, destruir documentos, usar muitas vezes até o poder econômico ou político, por exemplo, para frustrar a investigação. E ele decreta a prisão preventiva daquele investigado. Muito bem. Se o advogado fala não, a decisão do juiz é abuso de autoridade, porque o meu cliente tem residência fixa, ele é primário, não oferece risco. Esse juiz pode, em tese, ser alvo de abuso de autoridade por ter decretado a prisão. Por outro lado, se ele falar não, essa foi a minha interpretação, porque, de acordo com o caso apresentado, havia necessidade da prisão para que a polícia pudesse dar seguimento às investigações, para que pudesse ouvir testemunha, colher documentos. Nesta hipótese, o magistrado pode justificar a sua tomada de decisão e aí ele fica livre de responder pelo crime de abuso. Por quê? A interpretação da lei ou dos fatos e das provas não configura abuso. Então, esse parágrafo 2º, ele foi muito bem colocado como uma forma de garantir a liberdade, por exemplo, do magistrado, da autoridade policial, do próprio Ministério Público mesmo, que, de acordo com a sua interpretação baseada em provas, elementos de prova e nos fatos e entendimentos jurisprudenciais, toma um determinado caminho na investigação, na ação penal e na sentença, por exemplo, nas decisões no decorrer do processo. Ok, até aí. Mas qual é o desafio? Quer dizer, qual é a dificuldade? O problema é que, até que fique comprovado que, nesse exemplo que eu dei, que a prisão foi decretada com base na interpretação, por exemplo, que o magistrado teve acerca de fatos e provas, muitas vezes ele terá que passar pelo desgaste de responder por crime de abuso de autoridade. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes essa prova de que foi com base na interpretação jurisprudencial, os tribunais superiores decidem dessa mesma forma, foi com base nos fatos, né? Foi com base nas provas. Isso tudo não impede que a autoridade seja questionada, ou seja, que ela responda pelo crime de abuso e, durante o trâmite do processo, ela comprove que nada mais fez do que interpretar os fatos de acordo com a jurisprudência, com as provas e os fatos. Ou seja, é um elemento traz insegurança. Traz insegurança porque muitas vezes pode expor o magistrado, expor a autoridade até que fique comprovado que ela agiu de acordo com a interpretação que fez da análise dos fatos. Então, vamos aguardar, né, pessoal, para ver o que vai ser decidido nesse sentido aqui. Porque, de fato, deixa uma margem larga, como eu disse, aí para dar interpretações que podem levar à insegurança jurídica. Então, o que eu quero dizer com isso, deixando isso bem didático para vocês? Falando bem claro, pode um juiz, ao ler esse artigo 1º, por exemplo, eu estou pegando o juiz, mas pode ser uma outra autoridade, só para exemplificar, para ficar mais fácil a compreensão.
Pode ser que um juiz, com base nessa leitura aqui do artigo 1º, ele tenha um pedido de prisão na mesa dele e ele fique receoso de decretar a prisão? Pode. Pode acontecer. Inclusive, vários magistrados já se manifestaram nesse sentido. Que eles estão um pouco inseguros, porque eles podem decretar uma prisão e, em razão disso, serem questionados, responder por abuso de autoridade e passar por esse desgaste processual em razão da sua interpretação. Lembrando que o juiz deve ter liberdade, é uma garantia constitucional, está prevista no Código de Processo Penal, que o juiz tem liberdade para fazer a livre apreciação das provas e dos fatos para decidir. Então, há um questionamento nesse sentido aí de violação dessa garantia, por exemplo, em relação aos magistrados. Lembrando, ressaltando aqui, que eu estou utilizando apenas a questão de decretação de prisão preventiva e a decisão de um juiz para exemplificar, para contextualizar a polêmica em torno do tema, ok? Outras autoridades podem também ter essa mesma insegurança a depender da decisão que tenho que tomar em processo administrativo, em inquérito policial, em outros procedimentos. Então, vamos lá. Seguindo aí, pessoal. Então, veja que realmente a lei já começa polêmica, né? Então, olha só. Sujeitos do crime. Quem pode ser agente de abuso? Ó, a lei tentou deixar bastante claro, o rol não é taxativo, cuidado que a banca cobra isso, é exemplificativo, ó. Sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente, servidor ou não, da administração direta, indireta, ou fundacional, ou qualquer dos poderes, União, Estado, Distrito Federal, municípios e territórios, compreendendo, mas não se limitando, por isso que é rol exemplificativo, ó. Servidores públicos e militares, pessoas equiparadas, membros do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, membros dos tribunais ou Conselho de Contas. Aquele que exerce com ou sem remuneração, mandato eletivo. Então, o artigo 2º, ele traz um rol de agentes que podem responder por abuso, que precisa ficar muito claro para a nossa prova. O rol não é taxativo, o rol é exemplificativo. Muito bem, mais novidade que a lei trouxe, não precisava dizer, mas a lei disse claramente que os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende de representação do ofendido, basta que a pessoa que for vítima do crime de abuso, ela procure a autoridade para que daí seja iniciado o inquérito policial e, se de fato tiver elementos suficientes, será promovida a denúncia na forma da lei. Então, o crime é de ação penal pública incondicionada. A lei fez questão de deixar clara, mas vamos supor que eu fui lá, registrei um boletim de ocorrência, entreguei documentos, a autoridade policial concluiu a investigação, mandou para o Ministério Público, mas o Ministério Público não ofereceu denúncia. Ele nem pediu arquivamento, não ofereceu denúncia, também não pediu arquivamento e não pediu novas diligências. O Ministério Público caracterizou, então, nessa hipótese, a inércia. O MP não fez absolutamente nada. Nesta hipótese, se já tiver passado o prazo do oferecimento da denúncia e o MP não tiver tomado nenhuma providência, novas diligências, arquivamento, por exemplo, a parte que se sentir prejudicada com a inércia do MP pode propor ação penal subsidiária. Então, ela leva ao conhecimento da autoridade judicial os fatos e aí tem início a ação penal subsidiária. O que eu preciso destacar para a nossa prova? Eu estou falando em inércia do MP, tá? Eu vou até aproveitar aqui um espaço junto com vocês. Olha, quando eu falo ação penal subsidiária, tá, pessoal? Eu vou puxar aqui para a gente. Eu acho importantíssimo isso, tá? Então, vamos lá, ó. Ação penal subsidiária, que está prevista no Código de Processo Penal, ela pode ser proposta nos casos de inércia, guarda essa palavrinha, do MP. Tá. Mas, de acordo com a lei, o que é a inércia do MP? A inércia do MP é quando o Ministério Público
adota nenhuma providência. Nenhuma providência sobre os fatos, pessoal. Ele não adota nenhuma providência sobre os fatos. Por que eu estou falando isso com vocês? Quais são essas providências? Que providências que ele não toma, professora? Ou seja, pessoal, quando ele não... Quando ele não requer diligência, por exemplo, não pede arquivamento. E vou aproveitar mais aqui, ó. E não oferece denúncia. Então, vamos lá. Quando o Ministério Público recebe o inquérito, falando aqui do tema ação penal subsidiária, tá? Quando o Ministério Público ele recebe o inquérito policial, ele tem 3 providências a adotar. 3 providências que ele pode adotar, quer dizer, que ele pode tomar. Ele acha que o inquérito está muito bem instruído e oferece a denúncia. Então, providência número 1, oferece denúncia. Providência número 2, de acordo com o Código de Processo Penal. O Ministério Público entende que tem elementos, mas não suficientes para oferecimento da denúncia. Então, ele requer que a autoridade policial realize novas diligências para buscar mais elementos de prova. Então, providência número 2, requer novas diligências. E providência de número 3, o MP recebe todo aquele material, ele fala, mas não tem justa causa, né? Não tem como ligar esse suspeito ao fato criminoso. O crime aconteceu, ele foi o autor, mas já está prescrito. Não tem justa causa, por exemplo. Nesta hipótese, ele também pode adotar, ele também pode tomar uma providência. Essa providência é requerer ao juiz o arquivamento do inquérito. Quando o Ministério Público recebe o inquérito e ele adota, ele toma uma dessas 3 providências, ele não está inerte. Ele está tomando providência. A inércia vai ocorrer, o contrário, quando ele recebe o inquérito, mas ele não toma nenhuma providência. Ele não oferece a denúncia, ele não requer o arquivamento e ele não requer novas diligências. Aí caracteriza a inércia. Caracterizada a inércia, a parte que se sentir prejudicada, a partir daí, ela passa a ter legitimidade para ingressar com ação penal subsidiária. É isso, pessoal. Então, por exemplo, se cair lá na tua prova que o Ministério Público recebeu o inquérito sobre crime de abuso de autoridade e requereu novas diligências ao delegado. Mas o delegado está pedindo a prorrogação, não concluiu ainda. A vítima, nessa hipótese, pode propor ação penal subsidiária de acordo com a lei de abuso? Não. Por que não? Porque se ele requereu novas diligências, ele não está inerte. E a legitimidade do ofendido e da vítima só passa a valer, só passa a ter legitimidade a partir da inércia do Ministério Público. Outra questão. Ministério Público recebeu o inquérito, mas entendeu que era caso de arquivamento por ausência de justa causa. Ele acha que não ficou comprovado que foi aquele agente que praticou o abuso. A parte não concorda, ela se sentiu prejudicada com isso. Pode ingressar com ação subsidiária? Não, porque não caracterizou a inércia. O Ministério Público, ele adotou uma providência, pediu o arquivamento. Certo, pessoal? Agora, qual que é a hipótese de inércia? Recebeu o inquérito, não pediu diligência, não requereu o arquivamento e não ofereceu denúncia. Aí sim, a parte espera passar o prazo do oferecimento da denúncia e o Ministério Público não oferecendo, ela passa a partir desse término do prazo do MP a ter legitimidade para ingressar com ação subsidiária. É isso. Cuidado que isso é muito cobrado em prova, ok? Então, olha só. Bem esclarecida essa questão.
da ação penal subsidiária, ó, a ação penal subsidiária deve ser exercida no prazo de 6 meses. Olha que importante. A contar, isso cai em prova, a gente precisa ficar bastante atento. 6 meses a contar do término do prazo do MP. Ou seja, da inércia. Beleza, pessoal? Acho que ficou bem claro. Aplica-se no que couber a lei dos juizados especiais. Lembrando que nesse caso aqui, para que seja aplicada a lei dos juizados especiais, a pena não pode ser superior a 2 anos. Então, nos crimes previstos na lei, cuja pena não seja superior a 2 anos, procedimento da Lei 9.099 de 95. É considerado crime de menor potencial ofensivo, não cabe prisão em flagrante nem prisão preventiva, não tem inquérito policial, é um termo circunstanciado de ocorrência, tem o benefício da transação penal, ou seja, todo o procedimento da Lei 9.099. Qual que é a diferença nesse aspecto em relação à lei que ainda está em vigor, que é a 4898 de 65? A diferença é que aqui nós tivemos um aumento de pena. Então, houve um recrudescimento da pena. Lá, todos os crimes, as penas menores que 2 anos, competência do juizado. Salvo o crime cometido por militar, que aí passou a ser competência da justiça militar. Mas aqui, agora, com a nova lei, alguns crimes a pena realmente, ela chega no máximo a 2 anos. Mas outros crimes, ela vai até 4 anos. Nesses crimes em que a pena é superior a 2, a competência e o procedimento não é da Lei 9.090. A competência não é do juizado e o procedimento não é da 9.099. Então, vai seguir o procedimento do Código de Processo Penal. O que isso significa? Pode ter prisão em flagrante, inquérito policial e ação penal na vara criminal. Ok? Então, isso que faz a diferença. Efeitos da condenação. Essa foi uma novidade, portanto, só fechando aqui o tema, essa também foi uma novidade da lei. Nós temos crimes de menor potencial ofensivo, juizado especial, e outros crimes que não são de menor potencial ofensivo, em que será aplicado o procedimento do Código de Processo Penal. Certo, pessoal? Fechando aí essa parte, esse tema. Efeitos da condenação. Aqui também houve uma mudança drástica em relação a 4898/65. Então, olha só. Quais são os efeitos da condenação? Indenização do dano, inabilitação do cargo, mandato ou função pelo prazo de 1 a 5 anos. Essa inabilitação significa que o agente que for condenado por crime de abuso de autoridade, ele não poderá exercer a função pública nem por mandato, nem função, nem por concurso, por esse prazo aqui que o juiz vai fixar, de 1 a 5. Pode ser que seja 1, 2, 3, 4 ou 5. O juiz deve mencionar isso na sentença. Inabilitação significa, ó, com a condenação, durante 1, 2, 3, 4, 5 anos, não pode exercer, não pode contratar com a administração pública, não pode exercer nenhum tipo de função e nem cargo e nem mandato. Então, fica inabilitado. Super novidade aqui. A indenização já era prevista na lei anterior, a inabilitação do cargo também era prevista na lei anterior, até aqui não tem novidade. Tem novidade nesse item de número 3. Perda do cargo, mandato ou função pública. Mas veja, agora foi imposta uma condição. A perda do cargo, mandato ou função... Gente, faltou um R aqui, né, gente? Me perdoe. A perda do cargo, mandato ou função pública, no caso de reincidência em crime de abuso. No crime de abuso. E o efeito não é automático. Então, para que ocorra a perda do cargo, o agente deve ser reincidente específico, que a gente chama. Tem que ser reincidente em crime de abuso. Se for reincidente em outro crime, não perde o cargo. Então, essa foi uma novidade que a lei trouxe. E trouxe mais. O efeito da perda do cargo não é automático. O juiz deve motivar. Ele deve justificar isso na sentença. Vamos exemplificar para isso ficar fácil para a gente compreender bem como pode ser cobrado na prova? Então, olha só. Vamos supor, vamos pegar agora um policial.
Vamos supor que um policial ele seja condenado por crime de abuso de autoridade. Se ele for condenado por crime de abuso, ele ficará sujeito a essas sanções aqui. Elas são autônomas, elas são cumulativas ou alternativas. Então, olha só. Ele pode, o juiz fixar um valor de indenização, ele vai ficar impedido de exercer a função, quer dizer, não vai poder participar de concurso público, por exemplo, nem contratar com a administração pelo prazo que o juiz fixar na sentença. Tá. Mas a perda do cargo só se ele for reincidente em abuso. Se ele não for reincidente, se ele não for primário, a perda do cargo não vai acontecer. Tá? Então, ele não vai perder o cargo. Passado o prazo da pena e da sentença, ele pode ser reintegrado. Olha lá, ó. Perda do cargo, mandato ou função, no caso de reincidência em crime de abuso. E esse efeito não é automático. Quer dizer, se ele for primário, bons antecedentes, não vai ocorrer a perda do cargo. Agora, ele já tem uma condenação por abuso. Aí, além dessas penas aqui, indenização, inabilitação, vai perder o cargo. Desde que o juiz também motive isso, ele fundamente isso na sentença. Então, essa é uma mudança. Por quê? Na lei que ainda está em vigor, que é a 4898 de 65, a perda do cargo é um dos efeitos penais da condenação. E ela não está atrelada à reincidência. A lei que vai entrar em vigor agora em janeiro de 2020 já veio com essa alteração, ok? Então, vamos lá. Penas restritivas de direito. Não tinha essa previsão, né? Não tem, aliás, a lei ainda está em vigor, não tem essa previsão na Lei 4898 de 65. E a nova lei trouxe essa novidade, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mas tem pegadinha, pessoal. Tem uma pegadinha, não, uma pegadaça, que a gente tem que tomar cuidado na hora da prova. Então, olha só, tem que ficar bastante atento. Pena restritiva de direito. Ó, as penas restritivas de direito substitutivas das privativas de liberdade nessa lei são. Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que entender, nós temos que enfrentar essa pedreira. Quando que a pena... primeira pergunta. Quando que a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direito? A lei não traz. Essa interpretação aqui, vamos juntos aqui. Nós temos que dar uma boa olhada no artigo 44 do Código Penal, pessoal. Então, olha só, as penas restritivas de direito substitutivas da privativa de liberdade. Ué, mas toda a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direito? Não! Pelo amor de Deus, não cometa esse crime, né? Esse atentado contra a lei, contra a interpretação. Então, olha só, as penas podem ser substituídas desde que a sentença não ultrapasse 4 anos, o crime não tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça, não for caso de reincidência. Então, para que as penas por crime de abuso, pena privativa de liberdade, possa ser substituídas por essas restritivas de direito, o crime de abuso não pode ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça. A pena não pode ser superior a 4 anos. E mais, o agente não pode ser reincidente. Porque se o crime de abuso tiver sido cometido mediante violência ou grave ameaça, acabou. Não pode ocorrer essa substituição. A pena dele é de 2 anos, mas ele é reincidente. Não vai ocorrer essa substituição. Então, tem que tomar muito cuidado na hora da prova, tá? Olha só, as penas restritivas de direito, substitutiva das privativas de liberdade. Em que consiste? Prestação pode substituir a pena por prestação de serviço à comunidade e entidade pública. Pode substituir a pena pela suspensão do exercício do cargo, da função, do mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses,
com perda de vencimentos e vantagens. Então, a privativa de liberdade pode ser substituída, desde que o abuso não tenha sido cometido mediante violência, grave ameaça, ou o agente não seja reincidente. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Então, ele pode escolher uma, mas ele pode também impor mais de uma dessas sanções aqui, dessas penas. Então, pessoal, qual que é o cuidado que a gente precisa ter? Primeiro, a banca pode cobrar, de acordo com a lei, quais são as penas restritivas de direito. Então, as penas restritivas de direito previstas na lei de abuso são prestação de serviço à comunidade e suspensão do cargo ou da função pelo prazo de 1 a 6 meses. Então, nós temos essas duas formas. Tá, se vier a pergunta, qualquer crime previsto na lei, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela restritiva de direito? Resposta, não. Não, por quê? Porque depende do preenchimento para que ocorra a substituição, depende do preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, que são aqueles que eu falei. O abuso não pode ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça, não pode ser reincidência, a pena não pode ser superior a 4 anos. Sanções de natureza civil e administrativa. A restritiva de direito, pessoal, só para fechar o tema aqui, ela não era prevista na lei que ainda está em vigor. Então, essa foi uma novidade que a lei nova de abuso trouxe, ok? Das sanções de natureza civil e administrativa. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Sim, elas são autônomas, tá? O que isso significa? Ah, pode ter sido absolvido no crime, mas muitas vezes é considerado condenado na esfera, é considerado culpado, é condenado na esfera civil, é condenado em processo administrativo. Por isso que o legislador ressaltou que elas são independentes, que elas são autônomas. As notícias de crime previsto nessa lei, de que descreverem falta funcional, serão informadas à autoridade competente. A outra lei já previa isso, que todos os fatos envolvendo abuso de autoridade seria encaminhado à autoridade hierarquicamente superior ao autor do abuso para a apuração administrativa dos fatos. Então, são instâncias aí autônomas e a lei, aqui nesse aspecto, ela é semelhante à lei que ainda está em vigor, que é a 4898 de 65. Só que tem umas diferenças aqui importantes. A lei, o legislador, ele trouxe para dentro da lei, como norma expressa, alguns entendimentos jurisprudenciais que já os tribunais superiores já tinham firmado. Então, vamos ver. Quais são? Olha só, pessoal. A responsabilidade, cuidado com esse artigo 78 aqui, tá? A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal. Eu já mencionei, acabei de falar para vocês. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Professora, pelo amor de Deus, me salva. O que isso significa? Significa o seguinte, elas são independentes. Então, você tem lá o processo criminal, o administrativo e o civil. E eles estão tramitando. Lá no criminal é julgado primeiro que os outros. E lá já fica reconhecido que, de fato, o crime de abuso aconteceu e que, de fato, foi o agente que praticou. Ou seja, existência do fato e autoria comprovada. Se ficar comprovado em procedimento criminal que o crime de abuso aconteceu e que o suspeito foi o autor do crime, não vale ficar questionando mais isso na civil administrativa. Isso não vai valer como tese de defesa. Ah, então lá no civil, não, mas não foi ele que foi o autor. Não, mas o abuso não aconteceu. Então essa tese não vai valer lá. É isso que quer dizer, tá? Pode discutir outras teses. Uma culpa recíproca, né? Pode discutir, por exemplo, que embora ele tenha praticado e seja crime, não é uma infração administrativa, mas não poderá ser questionado para evitar decisões conflitantes. Espera aí, se eu já tenho uma instância que fala que o crime de abuso aconteceu,
e que o suspeito é o autor, então discutir de novo é apenas de acordo com o legislador do que ficou aqui, é apenas uma forma de procrastinar e provocar conflito de decisões entre as instâncias. Então, o legislador já deixou claro, olha lá, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Então, pode discutir outras teses, mas se no criminal a existência e a autoria ficou comprovada, essa tese não pode mais ser debatida nessas outras áreas aqui, nem na civil, nem na administrativa. Então, cuidado com isso. Isso pode ser questão de prova no futuro aí próximo. Artigo 8º. Faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal. Então, a gente observa, pessoal, que tanto o artigo 7º quanto o artigo 8º, ele trata dos reflexos da sentença penal na esfera civil e na esfera administrativa no que diz respeito à apuração de abuso de autoridade. Então, esses dois dispositivos, ele tem uma importância, porque ele trata desses reflexos específicos da sentença penal na apuração de responsabilidade civil e também de responsabilidade administrativa em relação à conduta praticada pelo agente. Então, olha só, faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Vamos traduzir isso, deixar isso muito didático para você. Faz coisa julgada no civil e no administrativo o reconhecimento das chamadas excludentes de ilicitude. Então, se ficar reconhecido na sentença penal que o sujeito agiu em legítima defesa e no estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, nada mais poderá ser questionado nem na esfera civil e nem administrativamente. Ele pode usar essa sentença que reconheceu que a conduta aconteceu nesta circunstância, junta lá no procedimento e pede o arquivamento do procedimento civil e administrativo. Então, o que eu estou querendo construir com vocês agora? Professora, parece que esse artigo 8º e o 7º estão falando da mesma coisa, eles não estão. Enquanto o 7º fala assim, ó, as instâncias são autônomas. A civil, a administrativa e a penal são autônomas, os processos podem ir tramitando concomitantemente, então, simultaneamente. Então, assim, isso já está claro. Porém, aí tem a ressalva. Porém, se lá no penal já ficou reconhecido a existência do fato que o abuso aconteceu e que o agente foi o autor, pode discutir qualquer outra coisa na civil e na administrativa, menos isso. Então, ele restringe a tese defensiva neste aspecto no processo civil e no administrativo. Já o artigo 8º, ele já fala em coisa julgada. Ele quer dizer o seguinte, ó, pode andar cada um, eles são independentes, são autônomos. Só que se lá no penal ficar aprovado, ele foi mesmo autor, ele praticou mesmo crime de abuso, mas em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal, e isso for reconhecido na sentença, ele pode pegar a sentença, juntar nesses outros procedimentos e pedir o arquivamento. Por quê? Porque nesta hipótese, esta decisão do processo criminal faz coisa julgada. Ou seja, o fato não vai poder ser discutido nessas outras áreas. Então, essa é a diferença entre os dois. Aqui restringe a tese de defesa no que diz respeito à existência do fato ou autoria, quando já tenham sido decididas na criminal. Então, restringe. Pode discutir outra tese, o processo vai continuar, mas não vai poder discutir isso aqui se tiver sido decidida no juízo criminal. Aqui já é diferente. Aqui ele já fala de coisa julgada.
faz coisa julgada, não cabe mais nada no civil nem no administrativo, se na sentença penal ficar reconhecida uma das excludentes de ilicitude prevista no Código Penal. É isso, pessoal. Máxima atenção, a banca pode inverter aqui para cobrar, né? Sendo reconhecida a legítima defesa no crime de abuso, né, não poderá mais ser discutida no civil ou no administrativo. Sim, ela faz coisa julgada, então a banca pode inverter aqui, né? E a existência do fato ou da autoria reconhecida no criminal impede a responsabilidade civil e administrativa? Não impede, só impede que essas duas teses sejam discutidas. Então, muito cuidado aí, porque eu acho que a banca deve surfar aí nesse 7º e artigo 8º. Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença a vocês, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa aqui do site Lá Concursos, para que você tenha acesso, que você conheça aí a qualidade das nossas videoaulas. Olha só, papo reto, esse nosso curso, eu garanto para você que ele é completaço, atualizado, ponto a ponto do digital, e nesse curso aí está todo o conhecimento necessário e suficiente para que você seja aprovado no concurso. A sua prova está nesse curso. Professor, qual que é o investimento? Cara, você vai nem acreditar, é isso mesmo, R$ 119,90. Professor, é o valor da parcela? Não, valor único. Pode parcelar? Sim, nós parcelamos ainda em 3 vezes no cartão de crédito. Pode ter certeza que vai ser o seu melhor custo em benefício de investimento na sua vida. Venha ser guarda municipal do município de Jundiaí. Estuda conosco aqui na Lá Concursos, um site que eu digo para vocês que nós estamos nos especializando em concurso da guarda municipal. Nós estamos fazendo uma campanha aí bastante vitoriosa no município de Jundiaí. Espero vocês aqui na LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.